Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos. Que Jesus, o amigo de todas as horas, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Particularmente e especialmente nesse momento tão delicado e tão difícil que atravessa a nossa humanidade. Aliás, na história recente da humanidade, nós nunca vivemos uma situação tão delicada, tão difícil, tão complexa. Todos nós estamos tensos, preocupados e, por que não dizer, com medo do que está acontecendo, com medo do futuro. Uma certa incerteza tem tomado conta dos nossos corações. Eu, particularmente, Aguinaldo Paviani, me recordo que durante 30 anos, que é o período em que eu sou dirigente desta casa, Caminho de Damasco, jamais em 30 anos, nós ficamos sem uma atividade. Dr. Klaus, que atende uma média de 300 pessoas toda semana, jamais deixou de atender nesses 14 anos em que ele trabalha conosco na cirurgia espiritual. E agora nós estamos há 2 semanas sem nenhuma atividade em nossa casa. E então isso acaba nos gerando uma certa angústia e, como eu disse anteriormente, um certo medo. Todavia, é preciso confiar em Jesus. Todavia, é preciso que nós tenhamos a mente conectada com os espíritos superiores. Por esta razão, nós decidimos gravar este vídeo. Nós decidimos vir aqui trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de orientação, uma mensagem que possa pacificar os nossos corações neste momento de tanta apreensão. Eu estava lendo o livro Obras Póstumas. E no livro Obras Póstumas, nós temos ali informações preciosas a respeito da regeneração do nosso querido planeta. Nesta obra, os espíritos, juntamente com Allan Kardec, fazem explicações pertinentes e fazem previsões deste momento em que nós estamos vivendo. Porque quando eu decidi fazer esta gravação para pacificar os corações, eu pensei comigo mesmo, uma das coisas que suaviza o nosso sofrimento, uma das coisas que faz com que a gente fique mais confiante, é justamente termos um esclarecimento, termos um entendimento do que está acontecendo. Sempre que nós não entendemos o processo, sejam em problemas como este que nós estamos vivendo, seja uma questão pessoal, particular, toda vez que eu não entendo o porquê daquele acontecimento, eu tenho uma tendência a cair na revolta, eu tenho uma tendência a cair na depressão, porque eu começo a achar que Deus está sendo injusto, eu começo a pensar que Deus não está cuidando de mim, etc, etc. Então, nesse momento, quando nós estamos vivendo essa pandemia, o coronavírus, muitas questões são levantadas. Seria um castigo de Deus? Seria o fim do mundo? Seria uma ação orquestrada pelas trevas? Para onde a humanidade vai caminhar? Baseado nisso, nós fomos pesquisar. E neste livro, que eu cito novamente, Obras Póstumas, nós vamos encontrar ali referências importantíssimas. Porque no trecho que fala da regeneração do planeta Terra, naquela ocasião, Allan Kardec tem a oportunidade de falar do degredo, Allan Kardec tem a oportunidade de falar da melhora do planeta e da melhora dos seres humanos. E há ali uma questão que fala do sinal dos tempos, ou dos sinais do fim dos tempos. Quais seriam os sinais que apontariam que nós estamos no final dos tempos? E me chamou a atenção um trecho exposto por Allan Kardec, que nos ajuda a compreender o momento que nós estamos enfrentando. Eu não gosto muito de usar em demasia slides, mas para essa explicação eu terei que usá-lo. Então nós vamos lá no livro Obras Póstumas,
onde nós encontramos o texto dizendo o seguinte: infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Continuando, diz o texto, é exatamente o que nós estamos vivendo neste momento. Desvairados, ocorrerão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e calamidades. De sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. Veja, vamos fazendo uma comparação, e eu peço aqui neste momento um esforço de vocês para entendermos o que está nas entrelinhas, flagelos, calamidades, o que é que nós estamos vivendo na era atual. E o texto continua, diz Allan Kardec, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados no número dos vivos. É o que nós estamos vivendo hoje. Isso está em obras póstumas, escrita há mais de 100 anos. Sim, observem, jamais terá atingido tão grande quantidade de homens e antes mesmo de morrerem estarão riscados do número de vivos. Suicídios, loucura, o que nós estamos vivendo hoje. O livro continua, isso tudo está em obras póstumas. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Como já dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Ora, meus irmãos, Jesus continua sendo o governador espiritual do nosso planeta. Jesus continua conduzindo o orbe terrestre. O problema é que todos nós estamos num processo de evolução. O problema é que nós vivemos o afunilamento do processo da transição planetária. Como já foi dito por vários espíritos, nós estamos na reta final para que o orbe terrestre deixe de ser um mundo de provas e expiações e se torne um mundo de regeneração. E como a humanidade ainda teimosa, como esta humanidade ainda extremamente egoísta e orgulhosa, não ouviu os apelos dos espíritos superiores em nome de Jesus, nós estamos tendo que enfrentar as consequências naturais de um processo doloroso. Como se não bastasse, nós continuamos as explicações. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 737, pergunta Allan Kardec, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Resposta, para fazê-la avançar mais depressa. Então, tudo isso que nós estamos vivendo é um processo que talvez fosse desnecessário se nós, enquanto seres humanos, tivéssemos compreendido melhor e num tempo mais curto a importância de nos tornarmos pessoas mais espiritualizadas. Se nós tivéssemos compreendido a importância de sermos pessoas mais solidárias, de sermos pessoas amantes da verdade. Quando nós observamos a humanidade, e aqui não estamos fazendo uma análise pessimista, estamos fazendo uma análise da realidade como ela é, nós observamos que a maioria de nós, na vida do dia a dia, estamos com os olhos voltados ao nosso umbigo. O egoísmo ainda reina na maioria dos corações, o orgulho ainda é predominante na maioria de nós, onde pensamos quase que exclusivamente no nosso bem, na nossa tranquilidade. Tanto é verdade que nesse período de pandemia,
Poucos têm sido solidários, embora a solidariedade exista, graças a Deus. Temos visto pessoas arrancando tudo das partilheiras do supermercado para guardarem nas suas casas, num exemplo claro de egoísmo. Temos visto as pessoas serem dominadas pelo pânico, pelo medo. Ora, o medo é natural. Estamos enfrentando uma situação que nunca ocorrera na história da humanidade recente. Então nós estamos lidando com algo desconhecido. E as pessoas, além de estarem preocupadas, com medo da situação atual, quando o coronavírus aumenta suas proporções no nosso querido Brasil, nós não sabemos o que virá depois, a crise econômica causada por esta situação. Só que nós precisamos manter isso sob controle. É do nosso conhecimento, eu sou psicoterapeuta, sou psicanalista, é do nosso conhecimento que quando nós deixamos o medo tomar conta, quando nós deixamos o pânico nos envolver, isto baixa a nossa imunidade. É preciso que a gente entenda que o nosso psiquismo equilibrado, a nossa sintonia com os planos superiores, de certa forma, nos protege, no sentido de que o nosso psiquismo permanece equilibrado. Embora saibamos que é difícil nos mantermos equilibrados numa situação como esta. Mas como se não bastasse as explicações até aqui, nós vamos encontrar outras. Também no livro dos Espíritos, agora na questão 738, pergunta novamente Allan Kardec: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Porque a pergunta é muito coerente. Mas por que nós temos que sofrer tanto? Será que Deus não pode empregar outros meios para ajudar a humanidade a evoluir? E respondem os Espíritos: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha. E quando nós analisamos o homem ao longo dos séculos, como nós usamos o nosso livre-arbítrio? Mesmo hoje, como temos usado o nosso livre-arbítrio? Porque agora nós questionamos, por que a humanidade tem que passar por este sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta angústia? Ora, analise a sua vida. Nós vivemos hoje, antes dessa pandemia, nós vivemos numa sociedade, salvo raríssimas exceções, com as pessoas preocupadas em ganhar dinheiro, as pessoas preocupadas em curtir a vida, as pessoas preocupadas apenas com aquilo que é material. Meus irmãos, Deus diariamente emprega esses meios, mas infelizmente nós não nos damos conta ou não queremos dar. E terminam os Espíritos a Allan Kardec: então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo entender a própria fraqueza. Sim, observem que eu estou abusando um pouco dos slides, mas eu preciso fazer isto para que a gente entenda que esse processo que nós estamos passando, nós já fomos advertidos em épocas passadas, deixando de lado toda aquela linguagem figurada do Velho, do Novo Testamento. Quando analisamos, por exemplo, o Apocalipse, nós vamos encontrar referências como estas que estão registradas lá, ok? Muito bem. E aí então vem a pergunta, diante disso, com base nessas orientações, o que nós devemos entender? O que nós devemos compreender? E eu vou dizer a vocês. Primeiro, Deus não nos desampara em momento algum. Nunca, em hipótese alguma. Neste momento, eu acredito que vocês saibam, os espíritos cientistas desencarnados estão junto dos médicos, dos cientistas encarnados, buscando
o mais rápido possível uma vacina. Eles estão trabalhando em regime de 24 horas por dia, atuando junto àqueles que se têm dedicado à busca de uma vacina. Eu vivi uma experiência recentemente e vou narrar-lhes uma experiência pessoal de uma querida amiga que queria ser mãe. E aqui eu vou narrar essa experiência para que, de uma forma micro, a gente entenda a proteção divina. E o que serve para o micro, serve para o macro. O que serve para o individual, serve para o coletivo. E ela vinha lutando há anos para ser mãe, tentando uma adoção, já que não pode ser mãe naturalmente. Desde 2010 e agora, no início de 2020, ela conseguiu ser mãe. Adotou uma criança com 3 anos de idade. Naturalmente, ela ficou muito feliz. Mas eu, na minha ignorância, conversando com o espírito de Dr. Klaus, disse assim a ele: olha, Dr. Klaus, ela conseguiu. Deus atendeu o seu pedido, mas demorou, hein? 10 anos. Desde 2010 ela está tentando ter um filho. E nós estamos em 2020. 10 anos. Eu não teria tanta fé. 10 anos para atendê-la. E Dr. Klaus, com toda a sua sabedoria, disse-me assim: você está enganado, porque a nossa irmã foi atendida imediatamente. Assim que ela fez o pedido, nós a atendemos. Porém, meu filho, disse Dr. Klaus, o espírito que deveria reencarnar como seu filho estava ainda numa região de dor, de sofrimento no plano espiritual. Então nós o recolhemos, nós o levamos para um hospital, nós o tratamos, fizemos a programação, avaliamos que família o espírito iria reencarnar e todo esse processo demorou 10 anos. Então o pedido dela foi atendido imediatamente, só que todo o processo até ocorrer demorou 10 anos. Como é que o senhor queria que o espírito chegasse antes, se ele reencarnou só em 2017? Então, quando o Dr. Klaus me disse isso, eu tive uma certeza absoluta que Deus não nos desampara em momento algum. E é óbvio que não iria nos desamparar neste momento. Então, neste momento de medo, de dor, de sofrimento, de incertezas, confiemos no Pai, confiemos em Jesus, melhoremos a nossa sintonia, intensifiquemos as nossas preces, as nossas orações, busquemos mais do que nunca fazer uma corrente do bem, vibremos pelo planeta. Os benfeitores espirituais contam conosco. Ora, a nossa fé é testada nos momentos difíceis. Ora, nós que somos espíritas, nós que temos a certeza da imortalidade da alma, o que é que nós estamos temendo? Sim, tenhamos os cuidados naturais, como recomendam os médicos, o álcool, o distanciamento social. É evidente que temos que fazer isso, nossa responsabilidade. Mas fora isso, mantenhamos-nos confiantes, orando pelo planeta. Qual é outra coisa que nós podemos entender? Que os processos de reajuste com a consciência são individuais e coletivos. Coletivos. O que nós vivemos atualmente é um processo kármico, um processo evolutivo coletivo. Nós sabemos há muito tempo que esse processo acontece. O terceiro, nós espíritas e espiritualistas já sabíamos que isso tudo poderia acontecer. Você que estuda, você que está na militância, você que frequenta os estudos, quantas e quantas vezes nós lemos, nós ouvimos uma palestra, nós ouvimos um estudo sobre a transição planetária. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos os espíritos falarem sobre o degredo, sobre o final dos tempos, sobre um momento em que a humanidade
teria que passar por uma dificuldade maior para a separação do joio e do trigo, forçando-nos a descermos de cima do muro. É hora de colocarmos à prova toda a nossa fé. Os espíritas, os espiritualistas e os membros de outras religiões que têm uma consciência mais desperta, a espiritualidade tem precisado de nós. E aí alguém vai dizer assim, mas como se os templos estão fechados? Como é que nós vamos ajudar os espíritos se não podemos nem fazer as nossas reuniões? Ora, e o desdobramento do corpo? Durante o período do sono, antes de você ir dormir, se predisponha, coloque-se em sintonia com as equipes espirituais que têm precisado de nós no consolo àqueles sofredores. Nós sabemos que existem muitas atividades por parte dos espíritos, que eles precisam do ectoplasma, que somente os encarnados têm. Então, em desdobramento do corpo, nós podemos ajudar. Eu tenho uma amiga que ela reclamou assim comigo, Aguinaldo, eu estou bem, mas eu tenho acordado todos os dias com muita dor de cabeça, uma coisa estranha na minha cabeça, uma pressão, e depois que eu levanto, daí umas 2 horas, eu fico bem. O que será isto? Antes de eu responder, o espírito de José Lázaro me disse assim, fale para ela ficar tranquila. Como ela é médium e tem se colocado à disposição para ajudar, nós temos, quando ela dorme, recolhido o espírito dela e levado para nos ajudar. E um detalhe que José Lázaro me disse, como a nossa irmã fala outros idiomas, nós temos levado-a particularmente para a Itália, porque ela fala italiano fluentemente. Então nós temos levado-a para a Itália para nos ajudar ali naquela situação mais dolorosa. E quando ela volta ao corpo, ainda aquela energia pesada fica por um tempo na sua cabeça, mas é natural, ela está nos ajudando. Então nós podemos ajudar, ok? E por último, é hora de uma reflexão mais profunda sobre o que estamos fazendo da nossa vida. Talvez essa seja a grande mensagem desse momento. Nesse momento em que todos nós nos igualamos, todos nós estamos sofrendo, todos nós, não importa a classe social, estamos nos sentindo impotentes, eu acho que é o momento de nós refletirmos o que temos feito da nossa vida. Qual é o nosso sentido existencial? O que eu tenho feito para ajudar o próximo? Principalmente o que eu tenho feito para o meu autoconhecimento, para o meu crescimento espiritual. Eu acho que esse momento é um momento de profunda reflexão. E é isso que nós temos que fazer. Dando continuidade à nossa exposição, nós vamos para uma outra questão do Livro dos Espíritos. Observem que toda a minha explicação, eu tomei o cuidado de ter uma base, uma referência doutrinária, ok? Na questão 740, na resposta da 740, dizem os Espíritos a Allan Kardec. E eu coloquei em negrito alguns pontos que merecem a nossa atenção. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência. Ora, o que nós estamos fazendo agora? O que os cientistas estão buscando? Meios de deter esse processo. Novas pesquisas. Estamos exercitando a nossa inteligência. De mostrar sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. Porque se você se revoltar, se você entrar em depressão, você baixa a sua imunidade e você está mais exposto. Veja o que diz o texto, resignação. É preciso aceitarmos que é assim. Ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for, ele o homem, o ser humano, dominado pelo egoísmo. Um egoísmo que a gente tem visto em muitas situações, em muitas pessoas. Então, apenas esse texto serviria para nos consolar. É a grande oportunidade de amarmos o nosso próximo. Diante dessas explicações, o que fazer?
Agora nós vamos dizer o que fazer. Primeiro, higienizar a mente. Não basta o álcool para lavar as mãos. Não basta o álcool para limpar os móveis. Faça isto. Mas você precisa higienizar a sua mente. Nós vamos ver no slide próximo, mas eu vou adiantar. É muito importante o trabalho da mídia, dos meios de comunicação. Mas, meus irmãos, se você sentar na frente da televisão às 4 horas da manhã, já tem um jornal passando, em qualquer emissora. Está falando do coronavírus. Se você ficar sentado na frente da televisão até 4 horas da tarde, estarão falando do coronavírus. A hora que você desligar a televisão, a vontade que você tem é cometer suicídio. A ideia que você tem é que não tem mais esperança. Então, poupe-se um pouco disso. Tenha contato com as notícias. Entenda o que está acontecendo. Isso é importante. Mas higienize a sua mente. Como que eu higienizo a minha mente? Evite o pânico. Evite o desespero. Evite ser contaminado por esse medo que nos neutraliza e nos coloca ainda mais vulneráveis ao vírus. Evite tantas notícias. Ouviu alguma coisa? Viu como é que está a sua cidade? Viu lá quais são os casos? O que você tem que fazer? Assista um filme. Veja uma coisa edificante. Evite o desânimo. Até porque se você se permitir a tudo isto, o que você vai fazer da vida? Hoje, nós estamos gravando aqui no Caminho de Damasco, num sábado. Hoje é sábado. Vocês vão estar tomando contato com esse vídeo o mais rápido possível. E eu acho que esse é o primeiro sábado em 6 ou 7 anos que eu não estou trabalhando. E quando eu levantei de manhã, eu disse para mim mesmo, que estranho. Em 7 anos, pela primeira vez eu não vou trabalhar de sábado. O que é que eu vou fazer? E imediatamente os espíritos me disseram, não tem um livro para você psicografar? Eu digo, tem. Então aproveite e faça logo o que você tem que fazer. Então, eu tenho dedicado, vou começar a dedicar esse tempo que agora vai sobrar ao trabalho espiritual, até para a gente ficar bem sintonizado. Olha, tente enxergar um lado bom em tudo isso. E alguém vai dizer assim, Aguinaldo, e ter um lado bom? Nossa, foi o que mais nós fizemos até aqui. Tem todo um lado bom. Mas para a gente resumir esse lado bom, eu vou passar para vocês uma mensagem que me enviaram por Facebook, que eu gostei muito. A mensagem é do Espírito Pai João. Vocês vão ver que algumas palavras estão na linguagem típica dos pretos velhos, através do médium Vanderlei. A mensagem não é minha, não foi psicografada por mim, mas eu acho que ela resume esse momento, quando nós dissemos, vamos ver o lado bom. Diz o Pai Velho. O nome da mensagem, o título da mensagem é Qual é o tempo? Qual é a meta desse isolamento? Pai João diz assim, simples. A dor maior é essa, Munzafio. Saber que realmente estamos solitários. O isolamento só nos mostra que não temos a ninguém, nem a nós próprios. Solidão. Isolamento. Espelho para mostrar quanto estamos solitários e não temos criado pontes. Essa dor que estão sentindo chama-se agonia. É o que se sente perto da morte. Sim, está havendo uma morte coletiva de ilusões. A meta desse isolamento é rever como viver. É entender que viver não é bem o que os fios têm vivido. Mais tempo para vós misseis, mais tempo para gerar amor de verdade a quem se ama. Essa agonia se sente também depois da morte, quando já não há mais tempo para rever. Vocês vão poder rever. Cuidem-se para isso. Vai fazer aquilo que deveria estar fazendo todos os dias e não faz. Vai orar, acalma o ritmo da mente, vai estudar, vai conversar com seus amores, aproximem-se. Interiorização é o nome. Tudo vai passar e o mundo será melhor, com amor e carinho. Estamos todos bem próximos, diz vós misseis. Então, aí está a mensagem, aí está a data, aí está o médium que recebeu. A mensagem resume o que nós dissemos. Terceiro,
Isso é muito importante. Tome as precauções recomendadas pelos médicos, mas também, e aí, eu acho que esta é a parte mais preocupante. Depois do coronavírus, não há dúvida, o mundo nunca mais será o mesmo. Depois desse flagelo que todos nós estamos expostos, a vida nunca mais será a mesma. Porém, neste momento, nós precisamos, sobretudo, conservar a nossa saúde mental. Como psicanalista, eu tenho visto muitos casos gravíssimos de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão. E eu fico imaginando agora as pessoas não podendo sair de casa, não tendo áreas de lazer porque está tudo fechado, o risco que elas correm. Como fazer nesse momento para não piorarmos a situação sob o ponto de vista emocional? E aqui estão algumas sugestões básicas. Aproveite para ler um bom livro. Vá ler um bom livro, né? Tem livros excepcionais que você pode ler. Intensifique suas preces, ore mais. Brinque com o seu cachorro. Brinque com o seu cachorro. Pergunte-se a você mesmo, há quanto tempo você não ficava em casa para brincar com o seu cachorro? Passe mais tempo com seus filhos e, principalmente, faça 2 perguntas para você. 2. Como estou vivendo até aqui? Qual o sentido da minha existência? Faça essas perguntas a você. Vamos em frente? Fala-se das trevas, né? Será que as trevas estariam por detrás disso? Dentro do que foi dito até agora, nós entendemos que era um processo, que era um acontecimento já esperado, por conta da pouca evolução da humanidade. Mas é claro que os espíritos inimigos do Cristo têm se aproveitado dessa situação para criar ainda mais pânico. Nós que somos espíritas, que estamos acostumados com as sessões mediúnicas e sabemos o quanto os magos negros, os poderosos, daqueles que dirigem legiões contra Jesus, sempre tentaram evitar que o planeta evoluísse. E eu fico me perguntando o quanto eles estão, nesse momento, se aproveitando dessa situação. Mas se a gente ficar conectado a isso, nós não vamos colaborar muito. Então, embora a gente saiba que esse processo existe, que as trevas, vamos dizer assim, têm um dedo nisso também, eu acho que não é o momento. Depois que tudo isso passar, e eu espero que muitos espíritos escrevam a esse respeito, nós estamos psicografando um livro do Dr. Fred, e eu já pedi a ele que fale desse momento. Os espíritos vão dizer o quanto as trevas colocaram o dedo para que isso fosse tão dificultoso, mas não é o momento. Ou seja, como diz ali a mensagem, não dê ibope para o mal. Lembre-se, nos momentos de crise, é nos momentos desses que nós testamos a nossa fé. Então tenhamos fé em Jesus. Eu já estou terminando aqui os meus slides, estamos quase no fim, só um minutinho. Pronto, conseguimos. Tente entender o problema por uma perspectiva mais ampla. E aqui eu peço licença a vocês, para dizer o seguinte: outro dia um trabalhador do centro, da nossa casa Caminho de Damasco, eu fui até um pouco grosseiro com ele, não deveria, mas ele me perguntou assim: Aguinaldo, o que é isto? Nós estamos perdidos, é o fim do mundo. E ele estava assim num tom desesperado. E eu disse assim ao trabalhador: eu acho que você deveria ler mais. Eu disse E aí eu mostrei isso aqui para ele, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Só da nossa psicografia, e aí fica como dica de leitura também, tá? Só da nossa psicografia, do momento de transição planetária, do final dos tempos, nós temos o livro Então Virá o Fim, de José Lázaro e Klaus, o livro A Batalha Final, de José Lázaro, o livro Nos Últimos Tempos, de Alex e José Lázaro, e o livro O Período das Crises. Todos esses livros, psicografados há 2 anos, psicografado há 4 anos, psicografado há 5 anos, falam desses momentos de crise. E tantos outros, de tantos outros médios que tem por aí. Leia lá, você vai entender. E por fim, confie em Jesus. Eu acho que esse é o momento
de confiarmos em Jesus, de termos a certeza absoluta que o nosso Mestre Jesus, como está mostrado neste slide, abraça todo o planeta. Porque se Jesus é o amigo incondicional dos nossos corações, não haveria de nos deixar, de não cuidar das suas ovelhas, neste momento de tanta dor e de tanto sofrimento. Estamos, meus filhos, juntos de vocês. Os espíritos orientadores estão agindo na humanidade para evitar uma depressão em massa, para evitar o pânico das pessoas, enquanto os cientistas estão trabalhando junto dos cientistas encarnados para o mais rápido possível uma vacina que possa minimizar os efeitos desta coronavírus. Nós entendemos, como disse o nosso irmão em sua explanação, que a saúde psíquica, de estarmos conectados com o bem, estarmos vinculados ao amor e não negarmos o auxílio a quem precisa, é a melhor forma de nos precavermos dos efeitos mais negativos deste vírus. É verdade que grande parte da humanidade inevitavelmente irá se contaminar, porque os meios de comunicação, de contágio, são intensos, são difíceis de controlar. Mas poucos diante daqueles que serão contaminados virão a óbito. Muitos deles que virão a óbito por uma necessidade evolutiva, um processo kármico, e tantos outros porque se desesperaram, porque não confiaram. Então, meus filhos, estou aqui apenas para garantir-lhes: confiem, mas não confiem de braços cruzados. Não confiem apenas por confiar. Façam algo, como disse o nosso irmão. Ah, mas os centros estão fechados. Ora, para que temos as redes sociais? Para falar, para divulgar o espiritismo, os celulares, os Facebooks da vida, os zaps que vocês chamam. Não usamos esses todos recursos para fofoca, para maledicência? É hora de usarmos para o bem. É hora de fazermos uma frente nesse momento e auxiliarmos Jesus. Auxiliarmos Jesus para sairmos vitoriosos. Venceremos. Não tenho dúvida, venceremos. Mas isto vai exigir da humanidade um esforço maior. Particularmente, o que não disse o nosso irmão na sua explanação, particularmente, uma mudança de hábito. Mudança de hábito. Voltem-se para as suas famílias. Neste momento que não é possível sair de casa, voltem-se para si mesmos. Olhem à volta, avaliem o que está desarrumado na casa e dentro de vocês. Avaliem aquilo que está distante e se aproximem. E, sobretudo, aprendam de uma vez por todas a amar, porque o amor, a vacina para todas as enfermidades. Que Jesus abençoe a todos neste momento. E que você que está assistindo esse vídeo, neste momento, faça uma prece. Assim que você terminar de assistir, ore pelo planeta e peça a Jesus, para Jesus te usar como Ele precisar em favor da humanidade.
tenhamos paz. Muito obrigado.